Graças e paz, queridos. Bom dia, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Peço que você se inscreva, comente, deixe seu like, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhuma live, tá bom? Amados, eu estava aqui meditando ainda no capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis e como esses três capítulos falam sobre o que é a vida espiritual, o que é a vida no Espírito, que nós tanto ensinamos e falamos aqui nesse canal. A começar pelo fato de que Adão recebeu essa vida quando Deus soprou sobre ele o Espírito, o fôlego de vida, que ali claramente é o Espírito Santo. Fica muito fácil perceber isso quando nós vamos lá para João capítulo 20, verso 21, e nós vemos Jesus ressuscitando dos mortos e soprando sobre os seus discípulos, que estavam até aquele momento mortos espiritualmente. Jesus aparece e diz: Pai seja convosco, como o Pai me enviou, eu também vos envio, recebam o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus faz isso soprando sobre eles, diz: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, quando Deus sopra o fôlego de vida nas narinas de Adão, Adão agora era um ser vivo espiritualmente, em plena comunhão com Deus. E alguém que está vivo espiritualmente precisa de um ambiente espiritual para viver. E o ambiente de quem está vivo espiritualmente, querido, é um jardim. É um jardim. Então eu estava agora meditando e percebendo como que uma vida espiritual sempre me leva a habitar no jardim, e como uma vida carnal sempre me tira do jardim para lavrar a terra, para comer do suor do rosto, para uma vida de prejuízos. Há um grande prejuízo, querido, em viver uma vida carnal. Prejuízo de todas as formas. Ah, Danilo, mas e se eu vivo uma vida espiritual e sou perseguido? Isso também não é prejuízo? Paulo não sofreu prejuízo, os apóstolos, as pessoas que são perseguidas, martirizadas? Não, querido. Aí não é prejuízo, porque as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um peso de glória. Sofrimento por amor a Cristo não é prejuízo, é investimento, porque você vai receber um grande galardão no reino de Deus. Agora, sofrer por causa da carne, irmão, sofrer por tomar decisões erradas, baseado por emoções, por desejos carnais, aí não. Sofrer por amor a Jesus, glória a Deus, isso vai produzir galardão. Agora, sofrer porque você é carnal, sofrer porque você não consegue dominar suas emoções, sofrer porque você não consegue ouvir a voz de Deus para tomar uma decisão, não tem galardão nenhum nisso. É só prejuízo mesmo. Você só está perdendo. E olha que interessante a vida de Adão no jardim. No jardim, Adão ia lavrar o jardim, guardar o jardim. Adão seria ocupado no jardim. Então, o trabalho não é amaldiçoado. O excesso de trabalho com pouco resultado, isso sim, é fruto da maldição. Por isso que Deus diz, né? Inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão de dores, enquanto aos seus amados, aqueles que habitam no jardim, aqueles que descansam no Senhor, aqueles que conseguem crer em Deus por sua provisão, porque tem uma vida espiritual para isso, a esses Deus lhes dá enquanto eles dormem. Então, no jardim, Adão lavrava também o jardim, mas a Bíblia diz que Deus fez brotar toda espécie de árvore frutífera e boa para alimento. Ah, querido, há uma grande diferença entre você lavrar, mas Deus fazer brotar, e você ter que, na força do seu braço, depender da terra produzir. Irmão, quando você caminha na força do braço, você depende do que a terra vai produzir. Mas quando você trabalha com Deus,
quando você ouve a voz de Deus, quando você alimenta a sua vida espiritual, de forma que a sua habitação é o jardim, de forma que você vive espiritualmente, não emocionalmente, carnalmente, naturalmente, aí você vê Deus fazer brotar as coisas na sua vida. Você vê Deus fazer as coisas acontecerem na sua vida. Necessidades que você nem falou com Deus, você nem sabia que tinha essa necessidade. A Bíblia diz que Deus viu que o homem estava só e resolveu fazer para ele uma disjuntura. Adão não viu que estava só, Adão não reclamou que estava só, Adão não orou, Senhor, eu estou sozinho, me ajuda, preciso de uma mulher. Adão estava completo em Deus, mas Deus sabia o que era bom para Adão. E quando a gente vive, querido, essa vida espiritual, que é assim como Adão, que recebeu o fôlego de vida ao ter Deus soprando o Espírito em suas narinas, assim como os discípulos receberam essa vida espiritual quando Jesus soprou sobre eles, receberam o Espírito Santo, nós também, quando aceitamos a Cristo, o Espírito de Deus veio viver em nós, o nosso espírito foi regenerado e hoje somos essa nova criatura, esse novo homem, vivo espiritualmente. Mas se você não alimentar essa vida, a morte espiritual que habita na sua carne vai sempre te tirar desse jardim, vai sempre te tirar dessa vida de dependência de Deus, para te colocar numa vida onde você depende da força do seu braço. Só que lá no jardim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Lá no jardim tinham duas árvores e Adão podia comer somente de uma. Danilo, onde é que está escrito em Gênesis que Adão podia comer da árvore da vida? Bom, a Bíblia diz que Deus falou para ele que ele podia comer livremente de todas as árvores, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Significa que a árvore da vida estava incluída na permissão. Mas, de alguma forma, aquela árvore passou despercebida aos olhos de Adão e Eva. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, com a ajuda da serpente, porque Satanás está sempre tentando te tirar de uma vida espiritual e sempre tentando te colocar numa vida natural, onde ele consegue te influenciar. Então, com a ajuda de Satanás, Eva achou a árvore do conhecimento do bem e do mal muito apetitosa e acabou comendo e dando ao seu marido, e você conhece a história toda. Acontece que na primeira desobediência, na primeira inclinação para a carne, Adão e Eva foram expulsos do jardim e não puderam voltar. Mas, por que isso aconteceu? Porque Cristo não havia morrido ainda. Cristo não havia pago o preço pelos pecados dele. Então eles tiveram que esperar, a humanidade teve que esperar a vinda do Messias. Mas agora, querido, você que é redimido, você que tem o sacrifício de Cristo como base legal da tua justificação, quando você alimenta a sua carne, porque Adão e Eva tinham a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Novo Testamento nós temos o quê? Viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Na lei, os judeus tinham a obediência e a desobediência, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Os crentes da nova aliança, eles continuam tendo, sempre tem essa escolha. No Éden era duas árvores, na lei era a bênção e a maldição. E na nova aliança, andar no espírito ou andar na carne. E Paulo disse: viver segundo a carne, caminhasse para a morte. Adão e Eva morreram espiritualmente quando comeram daquela árvore. E Paulo vai dizer: se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, se aprender a dizer não para o seu corpo, mediante a força da vida que está no seu espírito, você olha para o seu corpo e diz: não, você viverá. Ou seja, você vai experimentar a vida de Deus. Você vai experimentar a vida que Deus tem para você. Você realmente vai viver, porque quando a sua carne está fortalecida, não é você que está vivendo,
É o pecado que está vivendo em você. A única forma de você realmente viver esse verdadeiro eu, essa nova criatura que está aqui dentro, é se eu mortificar a minha carne. Então eu sei que serei eu tomando as minhas decisões e não a minha carne. Eu sei que serei eu fazendo as coisas e não o pecado que habita em mim. Você está pegando isso aí, irmão? Então como é que Adão e Eva saíram do jardim? Saíram de um ambiente espiritual, onde eles provavam o favor de Deus, onde necessidades que eles nem sabiam eram supridas, aonde eles trabalhavam, mas era Deus quem fazia brotar, como Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Como eles caíram desse lugar para um lugar onde tudo era no esforço próprio, tudo era na força do braço. Você esperava o fruto e a Bíblia diz que a terra vos produzirá abrolhos, cardos, espinhos. Ou seja, você trabalha e recebe um resultado ruim, você se esforça para experimentar o bem, você se esforça para resgatar o seu casamento está indo de mal a pior, você se esforça para educar os seus filhos estão cada vez pior, você se esforça pela tua saúde, daqui a pouco você está doente, você se esforça para tudo e não vê o resultado. Você se esforça até para viver uma vida santa, está aí cada vez mais afundado no pecado, na imoralidade. Porque não basta você se esforçar, Deus precisa dar o crescimento. Não estou dizendo que o esforço não é bom, a dedicação, o empenho, mas não na carne. Se esforce no Espírito, se esforce para orar em línguas, se esforce para crer na palavra, para meditar na palavra. Então veja, comer da árvore errada fez com que Adão e Eva saíssem desse lugar. Da mesma forma, hoje o cristão comer a coisa errada, o alimento errado, alimentar a sua carne, ao invés de alimentar o seu espírito, é o que está tirando muita gente de um andar espiritual e colocando as pessoas num andar natural. Por isso muitas pessoas, ao invés de produzirem os frutos do Espírito, andam nas obras da carne. Em Gálatas 6, verso 8, Paulo diz: o que semeia para a sua carne, da carne colhe corrupção, mas o que semeia no seu espírito, do Espírito colhe vida eterna. O que se manifesta na sua vida? Os frutos de uma vida espiritual ou os prejuízos e as consequências de uma vida natural? Pare e pense. E não deixe de se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, seu comentário, e vamos orar em línguas, irmãos. Vamos jejuar, vamos meditar na palavra, vamos alimentar, vamos comer da árvore da vida, que hoje significa para nós alimentar o Espírito, investir no Espírito para colher vida eterna. O que é colher vida eterna? É só lá na eternidade? Não, a vida eterna já está em nós. É colher, é ter em nossa vida os benefícios dessa vida espiritual. Os frutos do Espírito, os dons do Espírito, uma fé sobrenatural que remove as montanhas, que derruba os gigantes. Ter a alegria do Espírito na sua vida e não a depressão. Ter a paz e o descanso ao invés da ansiedade. A maioria dos crentes está vivendo tudo isso. Por quê? Porque não alimenta corretamente seu espírito e vive uma vida natural e carnal. Está lavrando a terra ao invés de desfrutar do jardim que Deus preparou para você. Graça e paz. Até o próximo vídeo.